Já parou para pensar que a expressão um homem segundo o coração de Deus pode não significar exatamente o que sempre nos ensinaram? Muitas vezes ouvimos que Davi recebeu esse título porque era emocionalmente apaixonado ou moralmente impecável. Mas, se olharmos para a história de Davi, o adultério, a violência, as falhas familiares, a conta não fecha, não é? A verdade é mais profunda e muito mais consoladora. Davi não foi escolhido porque seu coração já era perfeito, mas sim porque a escolha soberana de Deus repousou sobre ele. Hoje, vamos mergulhar em Samuel 16 para desmistificar esse conceito. Vamos descobrir que às vezes o milagre não é você ser o maior ou o mais forte, mas sim Deus te sustentar exatamente onde você está, mesmo quando ninguém mais vê o seu valor. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos estudar a fundo um dos capítulos mais fascinantes da Escritura, a unção de Davi. O cenário é tenso. O profeta Samuel está de luto. Saul, o primeiro rei de Israel, havia falhado. E aqui precisamos entender o contexto. Saul era o rei que o povo pediu. Ele tinha a aparência de rei, a altura de rei, a força de rei, mas ele não tinha a submissão ao rei dos reis. Deus então envia Samuel a Belém, a casa de Jessé, com uma missão perigosa, ungir um novo rei, enquanto o antigo ainda estava no trono. O que vamos aprender hoje muda a forma como você enxerga a si mesmo e o governo de Deus. Vamos entender o que realmente significa a palavra hebraica para coração e por que Deus rejeitou os grandes guerreiros para escolher o menor da casa. Se você busca entender a mente de Deus além do superficial, fique comigo até o fim. Para entender a escolha de Davi, primeiro precisamos entender o erro de Saul. Em 1 Samuel 13:14, Samuel diz a Saul: "O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração." O erro comum teológico aqui é ler isso como um elogio moral a Davi, como se Deus olhasse lá de cima e dissesse: olha, aquele rapaz ali é um santo, vou escolhê-lo, mas Davi ainda era um menino. Ele nem tinha sido testado ainda. A chave está no contraste. Saul foi escolhido segundo o desejo do povo. O povo olhou para fora. Eles queriam segurança política, um general alto e forte. Mas quando a Bíblia fala segundo o coração de Deus, K-L-Bo, no hebraico original, ela está enfatizando a soberania divina. Significa um homem de acordo com a escolha de Deus, um homem que faria a vontade de Deus e não a sua própria. Saul vivia para manter sua imagem diante do povo. Deus precisava de alguém que vivesse para manter a vontade divina na terra, custasse o que custasse. Isso tira um peso enorme das nossas costas. Deus não estava procurando um produto acabado e perfeito. Ele estava procurando disponibilidade. O perigo de Saul era real, a soberba, mas a proteção de Deus sobre o povo foi muito maior ao escolher alguém improvável. Deus não escolhe os capacitados pelo critério humano. Ele capacita os escolhidos pelo seu critério soberano. Agora vamos aprofundar no termo que causa tanta confusão. Quando lemos coração no Ocidente, pensamos imediatamente em sentimentos, emoções, romance, mas no Antigo Oriente e no hebraico bíblico, a palavra lebab, coração, significava o centro de controle da pessoa. Era o assento da mente, da vontade e das decisões racionais. Não era apenas onde você sentia, era onde você pensava e decidia. Portanto, quando Deus diz em 1 Samuel 16:7 que o Senhor vê o coração, Ele não está dizendo que vê se você está chorando de emoção num culto. Ele está dizendo que vê as suas intenções mais profundas, a sua bússola moral, a sua vontade. Davi foi escolhido não por ser um sentimental, mas porque sua vontade, seu lebab menos, estava inclinada a obedecer a Deus. Isso é um alerta para nós. Muitas vezes cuidamos da aparência, da nossa reputação, do nosso marketing pessoal. Mas Deus está analisando as decisões que tomamos quando ninguém está olhando. Ele está vendo a sala de comando da sua vida. A pergunta não é o que você sente por Deus, mas sim a quem a sua vontade obedece. Voltamos à casa de Jessé. Samuel, mesmo sendo um profeta experiente, quase comete o mesmo erro do passado. Ele vê Eliabe, o primogênito. Eliabe tinha um perfil perfeito para ser rei. Alto, belo, imponente. Samuel pensa: certamente está perante o Senhor o seu ungido. É natural, não é? Nós também fazemos isso, julgamos o sucesso
pela conta bancária, pela eloquência, pela roupa, mas Deus interrompe o profeta com uma das frases mais poderosas da Bíblia: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. 7 filhos passaram. 7 filhos foram rejeitados. Imagine o silêncio constrangedor naquela sala. Jessé nem sequer tinha chamado Davi. Para o pai, Davi era apenas o caçula, útil apenas para ficar com as ovelhas, longe das conversas importantes dos adultos. A tradição judaica, nos Midrashim, sugere que Davi era o esquecido, talvez até visto com certo desprezo pelos irmãos. Ele era o menor, o improvável, mas é aqui que a soberania brilha. Deus ignora a fila dos capacitados para buscar aquele que estava servindo no anonimato. Já parou para pensar que a sua posição atual, mesmo que pareça insignificante, podemos ser exatamente o lugar onde Deus está forjando o seu caráter? Eliabe estava pronto para a guerra. Davi estava pronto para Deus. Essa é a diferença. Quando o azeite desce sobre Davi, o texto diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Note bem, Davi não virou rei naquele dia. Ele voltou para as ovelhas. Ele ainda enfrentaria o gigante Golias. Ele ainda seria perseguido por Saul por anos. Ele teria que viver em cavernas, mas algo mudou dentro dele. A aprovação de Deus não nos livra imediatamente das lutas da vida. Davi não foi salvo da caverna nem da fúria de Saul imediatamente, mas foi salvo e sustentado dentro dela. O coração segundo Deus não é um coração livre de problemas. É um coração que, no meio do problema, sabe quem é o seu Senhor. Talvez você, meu amigo, sinta que foi esquecido. Talvez você olhe para os Eliabes da vida, menos pessoas mais jovens, mais ricas, mais fortes, e pense que sua vez passou. Mas o Deus de 1 Samuel 16 é o Deus que vai buscar o menor no pasto. Ele valoriza o homem interior, ele valoriza a fidelidade no pouco. A lição que levamos de 1 Samuel 16 é clara. Deus não precisa da nossa força. Ele precisa da nossa rendição. Ser um homem segundo o coração de Deus não é ser perfeito. Davi pecou, e pecou feio mais tarde. Mas Davi sabia se arrepender. Davi sabia que sem Deus, ele era apenas um pastor de ovelhas. Saul, quando errou, tentou justificar-se. Davi, quando errou, quebrantou-se. Essa é a diferença. O coração lebabe de Davi era moldável. Lembre-se, às vezes o milagre não é evitar a luta, mas sim te sustentar durante ela. Deus viu você. Ele vê o seu interior, as suas intenções e a sua vontade de acertar, mesmo quando o mundo só vê o exterior. Se você confia em Deus, mesmo nas provações, comente aqui embaixo. Deus vê o meu coração. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Até o próximo estudo.